Então hoje iniciaremos a aula 2 do curso de Organização de Computadores. Continuaremos usando o nosso livro-texto, que é o livro de Introdução à Organização de Computadores do Mário Monteiro, no capítulo 5, falando de subsistema de memória. Mais especificamente, na aula de hoje, nós falaremos de memória cache e daremos alguns detalhes de organização de memória. Falaremos então de memória cache. Na aula passada, a gente falou sobre hierarquia de memória e viu que a memória cache é um dos tipos de memória que pertence ao subsistema de memória. A memória cache, na hierarquia, estava entre os registradores e a memória principal. Por que utilizar memória cache? Na verdade, a memória principal transfere bits para a UCP numa velocidade muito menor que a UCP opera, fazendo com que a unidade central de processamento muitas vezes fique em estado de espera, em wait state. Além disso, a velocidade dos processadores dobra a cada ano e a velocidade das memórias não tem acompanhado o progresso das velocidades dos processadores. O problema não é o conhecimento, não diz respeito ao conhecimento de tecnologia para aumentar a velocidade da memória principal. O problema se diz respeito ao custo de usar essas memórias mais rápidas. Daí a utilização da memória cache. O uso da memória cache é baseado no conceito de localidade. Existem duas facetas considerando esse conceito. A gente pode ter a localidade temporal e a localidade espacial. Em que tem essas facetas? A execução de programas se realiza, na média, em grupos de instruções, em pequenos grupos de instruções. Quando a gente considera a localidade espacial, a gente verifica que se o programa acessa uma determinada palavra de memória, existe uma grande probabilidade de que as palavras adjacentes a essa acessada originalmente sejam também acessadas. Em relação à localidade temporal, a gente verifica que uma vez que uma instrução seja executada, existe uma grande probabilidade de que essa mesma instrução seja executada outras vezes. Vamos ver um exemplo para entender melhor esses conceitos. Na figura apresentada, nós verificamos que existe uma memória principal com um programa A carregado. Nessa parte 1 do programa A, a gente verifica que as instruções são executadas em sequências, caracterizando o conceito de localidade espacial. Na outra parte desse programa A, existe um loop 1, onde é feita uma chamada à subrotina 1. Como essa chamada está dentro de um loop 1, essas instruções que constituem essa subrotina 1 vão ser executadas diversas vezes. E aí está, então, representado o conceito de localidade temporal. Então, como é que é utilizada a memória cache? Sempre que a UCP for buscar uma instrução ou dado na memória, vai ser verificado primeiro a memória cache. A memória cache vai ser verificada. Se essa instrução ou dado estiver na memória cache, a gente diz que ocorre um cache hit, um acerto. Caso essa instrução ou dado não seja encontrado na memória cache, é feita uma busca na memória principal. Ocorre o que a gente chama de cache miss e é feita uma busca de dado ou instrução na memória principal. E esse dado ou instrução, o bloco a que esse dado ou instrução pertence, é copiado da memória principal para a memória cache. Então, aí a gente tem um exemplo na figura que mostra que a UCP acessa sempre, primeiro, a memória cache. E se o dado ou instrução não estiver na memória cache, quer dizer, se não ocorre essa transferência dessa palavra da memória cache para o UCP, a memória cache vai à memória principal e transfere um bloco de dados da memória principal para a memória cache. Para que ocorra realmente essa melhoria no desempenho, é necessário que ocorram muito mais acertos do que faltas na memória cache. Aí, nesse exemplo, a gente tem uma representação de um sistema computacional com as partes, os componentes que já tipicamente conhecidos, que é o CP, memória principal. Nesse exemplo da gente aí existe um barramento único de dados, endereços e controle. Tem o sistema de entrada e saída, controlador de disco e aparece aí, então, também a memória cache. Na verdade, existem dois tipos básicos de memória cache. Essa memória que a gente
acabou de explicar é chamada de cache de RAM. Ela existe na relação entre unidade central de processamento e memória principal. Mas existe também um outro tipo de cache, que é chamado de cache de disco. E esse tipo de cache existe na relação entre memória principal e disco. Ou seja, nesse caso, parte da memória principal é usada como uma extensão, como uma parte do disco. Então, sempre que se for acessar um dado em disco, primeiro é verificado se esse dado está na memória principal, que estaria funcionando como uma cache do disco. Caso não esteja, aí sim o disco é acessado. Para não aumentar muito o custo da cache, conforme o aumento de sua capacidade, na verdade, os sistemas computacionais atuais empregam um sistema hierárquico de caches. Então, a gente tem o nível 1, ou L1, que seria uma cache que estaria localizada sempre no interior do processador. Teria a cache de nível 2, ou L2, que fica, em geral, localizada na placa-mãe, mas externa ao processador. E alguns poucos processadores ainda apresentam o que a gente chama de cache nível 3, ou L3, que é localizado externamente ao processador. A cache também pode ser dividida em duas partes, uma cache para dados e outra cache para instruções. Devem ser considerados vários elementos quando se pensa em projetar uma memória cache. O primeiro elemento seria como definir o tamanho da memória cache L1 e L2. O segundo elemento seria a função de mapeamento de dados da memória principal para a memória cache. A memória cache é uma memória muito menor que a memória principal. E então, como mapear esses dados, essas palavras, essas algumas, que são apenas algumas dessas palavras da memória principal para a memória cache? A gente vai ver que existem três possibilidades de mapeamento que a gente vai discutir mais adiante, que são mapeamento direto, associativo e associativo por conjunto. A gente vai falar também dos algoritmos de substituição de dados na cache. Como a gente já falou, a cache é muito menor que a memória principal. Então, em algum momento, eu vou precisar substituir os dados dessa memória cache para trazer novos. Quais são os critérios que a gente vai utilizar para substituir os dados que já estão na memória cache, possibilitando que os novos sejam introduzidos? E, finalmente, a gente vai falar de política de escrita pela cache. Sempre que a memória cache for atualizada, isso vai implicar numa atualização também da memória principal? A gente vai discutir isso. A gente vai tecer algumas considerações a respeito disso. Então, o primeiro elemento de projeto de uma memória cache seria o tamanho, como estabelecer o tamanho da memória cache. Existem alguns fatores que influenciam na determinação desse tamanho da memória cache. Esses fatores são os seguintes. Primeiro, o tamanho da memória principal desse computador, a relação de acertos e faltas desejada para esse sistema, o tempo de acesso da memória principal, o custo, quanto custa o bit da memória principal e o custo do bit nas memórias caches L1 e L2, o tempo de acesso, que você vai conseguir obter usando uma cache L1 ou L2, e também a natureza do programa que vai executar nesse sistema computacional, se ele se beneficia com o princípio da localidade. Em relação ao segundo elemento de projetos de uma memória cache, a gente vai falar de mapeamento de dados da memória principal para a memória cache. A memória principal, RAM, está dividida em conjuntos de B blocos, cada um com K células. E a cache vai estar dividida em Q linhas ou quadros, a gente vai usar esses termos indistintamente na nossa apresentação, como no livro também é usado, e cada uma dessas linhas também tem K células, sendo que o número de quadros ou de linhas é muito menor do que o número de blocos da memória principal. E para garantir um acerto, uma taxa de acerto na memória cache de 90% a 95%, a gente considera o uso do conceito de localidade. Então, vejamos esse exemplo aí. A gente tem uma memória principal com B blocos e N endereços. E a gente tem uma memória cache com Q linhas ou quadros, cada quadro com um tamanho, com um número de palavras igual a K, que é também igual ao tamanho do bloco na memória principal. Observem que nessa memória cache existe aí um campo tag. O que esse campo tag contém? Ele guarda o endereço do bloco que está associado à linha correspondente.
Quer dizer, como essa memória cache ela é muito menor que a memória principal, cada quadro da memória cache, num dado momento, pode estar abrigando um bloco diferente da memória principal. E esse tag vai conter o endereço do bloco que naquele momento o quadro está armazenando. Então, para efetuar a transferência de um bloco da memória principal por uma linha ou quadro específico da memória cache, a gente pode usar uma das três alternativas que vão ser discutidas a seguir: mapeamento direto, mapeamento associativo ou mapeamento associativo por conjunto. Então, a gente vai começar falando de mapeamento direto. Então, vamos ver novamente um exemplo. Aí, nesse nosso exemplo, nós temos uma memória principal, que a gente vai ver esse exemplo para explicar melhor o mapeamento direto. A gente tem uma memória principal com 4 GB dividida em 64 megablocos. Cada bloco tem um tamanho de 64 bytes. E do outro lado a gente tem uma memória cache de 64 KB, com 1024 quadros e cada quadro com 64 bytes. A ideia do mapeamento direto é que cada bloco da memória principal está destinado a uma linha ou quadro específico da memória cache. Então, nesse exemplo aí, o bloco 0, se tivesse que ser carregado na memória cache, teria que ser carregado no quadro 0 da memória cache. O bloco 1024, se fosse carregado na memória cache, teria que também ser carregado no bloco 0. Assim por diante, 2048, todos teriam que ser carregados no quadro 0 da memória cache. Da mesma forma, se o bloco 1 tivesse que ser carregado na memória cache, seria carregado no quadro 1. O bloco 1025 no quadro 1, 2049 no bloco 1 e assim por diante. Dessa forma, nesse caso de mapeamento direto, o endereço da memória principal, que nesse caso aí tem 32 bits, ele seria dividido em 3 campos. No primeiro campo, de 16 bits, eu teria o número do bloco no quadro, ou seja, cada bloco aí pode armazenar 64 blocos possíveis. E esses 16 bits vão determinar quais desses 64K possíveis vão estar armazenados num determinado quadro. Que quadro? Esse quadro é indicado pelo segundo campo de endereço, os próximos 10 bits. E, finalmente, no terceiro campo, a gente tem o endereço da palavra, a gente tem 6 bits, indicando qual palavra dentre os 64 KB deve ser acessada. Então, no mapeamento direto, cada bloco da memória principal tem uma linha de cache específica. Como há mais blocos do que linhas de cache, muitos blocos vão ser destinados a uma mesma linha. Então, vamos continuar com o exemplo para entender melhor isso daí. Então, a gente tem aí, como já foi dito, uma memória principal com 4 GB palavras e endereços de 32 bits. E a gente tem do outro lado uma cache com 64 KB, 1024 linhas, cada uma com 64 bytes, Então, o número de blocos da memória principal é N dividido por K, ou seja, 4 GB dividido por 64, que dá 64 megablocos. Para se localizar o endereço da memória principal em cache, para saber o endereço do quadro, daquele endereço da memória principal na cache, a gente faz o resto da divisão do endereço e o número 1024, que é o número de quadros da memória cache. Então, continuando, os 6 bits menos significativos indicam a palavra, porque 2 elevado a 6 é igual a 64 palavras, que é o tamanho do bloco. Os 10 bits do meio indicam o endereço da linha cache, 2 elevado a 10 é igual a 1024, existem 1024 linhas nesse nosso exemplo na memória cache. E os 16 bits mais significativos é qual o bloco dentre os 64K possíveis está alocado naquela linha especificamente. Então, um exemplo mais prático. Imaginem que a UCP apresente à memória cache um endereço de 32 bits da seguinte forma: a parte 1 desse endereço, que corresponde ao tag, tem o valor 4. A parte 2, que corresponde ao quadro, tem o valor 25. E a parte 3 tem o valor 8. Ou seja, quando é apresentado esse endereço à memória cache, é acessado o quadro 25,
o tag do quadro 25 é comparado ao campo tag do endereço e, se for igual, a palavra o byte 8 vai ser acessado. Ou seja, se os valores dos campos tag, do endereço e da linha cache não forem iguais, vai ocorrer um cache hit e o bloco vai ter que ser transferido da memória principal para o quadro 25, substituindo o atual bloco. E em seguida, o byte 8 é transferido para o CP. Para se localizar esse bloco na memória principal, são usados os 26 bits mais significativos do endereço, que vão representar o endereço do bloco na memória principal. Então, vou mostrar uma animação aí que mostra isso tudo aí que foi dito. Então, para vocês observarem a animação, cliquem no mapeamento direto. Então, é apresentado o endereço, o quadro 25 é selecionado, o tag de valor 4 é comparado, com o do quadro 25 e o byte 8 é finalmente acessado. Quer dizer, se os tags não fossem iguais, não ocorreria o cache hit. Nesse exemplo da gente, ocorreu um cache hit. Bem, considerações a respeito desse tipo de mapeamento. Ele é simples, de baixo custo, não acarreta sensíveis atrasos de processamento de endereços. Por outro lado, como desvantagem, a gente pode ver que nesse mapeamento ocorre a fixação da localização dos blocos nas linhas da cache. Então, se durante a execução houver repetidas referências a palavras situadas em blocos alocados na mesma linha, vai ser necessário que ocorra substituição na cache. Essas substituições podem ser muito frequentes, o que vai provocar uma degradação no desempenho do seu sistema. Por conta disso, a gente vai falar de um outro tipo de mapeamento, que vai tentar resolver, tratar essa desvantagem que foi apresentada no mapeamento anterior. Nesse caso aqui do mapeamento associativo, os blocos não têm uma linha fixada previamente para o seu armazenamento na cache. Elas podem ficar armazenadas em quaisquer quadros da memória cache. Então, se for verificado que o bloco não está armazenado na cache, ele vai ser transferido substituindo qualquer bloco já armazenado. Nesse caso daí, o endereço da memória principal é dividido apenas em duas partes, dois campos. Os 6 bits menos significativos representam a palavra desejada, como no caso anterior. Agora, os primeiros 26 bits representariam o endereço do bloco desejado. Então, verifiquem aí nessa figura. Nesse caso, a tag da memória cache tem 26 bits. E sempre que o endereço for apresentado à memória cache, os 26 primeiros bits desse endereço vão ser comparados com os campos tag de todos os quadros da memória cache. Então, sempre que a UCP realizar um acesso, o controlador da cache deve examinar e comparar os 26 bits com o valor dos 26 bits do campo tag aí de todos os quadros. Então, é isso que a gente observa na figura, que o bloco 0 pode estar armazenado no quadro 0, pode estar armazenado num quadro no meio da memória cache, ou seja, não existe uma localização pré-determinada de um bloco num quadro da memória cache. Bem, considerações a respeito desse tipo de mapeamento. Ele evita a fixação de blocos às linhas, como ocorria no caso anterior. Mas, por outro lado, é necessária uma lógica complexa, já que todos os campos de tags de todos os quadros vão ter que ser verificados. Daí, então, o surgimento de uma técnica de um tipo de mapeamento híbrido, que seria o associativo por conjuntos. Então, esse tipo de mapeamento seria um compromisso entre as duas técnicas anteriores. Ele tenta resolver o problema de conflitos de blocos e da busca exaustiva e comparação do campo tag. Para isso, ele organiza as linhas da cache em grupos, chamados nesse caso, de conjuntos. E os conjuntos são tratados de forma associativa. Então, vamos entender isso. A cache ela é dividida em C conjuntos, cada conjunto de D linhas. Então, a quantidade de linhas total na memória cache é igual a C vezes D. E para determinar o endereço da linha num conjunto, que seria a variável K, a gente faria o resto da divisão do endereço e o valor C, que seria o número de conjuntos. Então, para esse mapeamento associativo por conjuntos, o algoritmo estabelece o seguinte. Primeiro, que o endereço da memória principal é dividido em 3 campos da seguinte forma.
Eu teria um campo de tag com 17 bits, um outro campo com o número do conjunto, que teria 9 bits, e um outro campo de 6 bits, que seria o endereço da palavra. Então, o algoritmo estabelece o seguinte: ao se iniciar uma operação de leitura, o controlador da cache interpreta os bits do campo de conjunto para identificar qual é o conjunto desejado. Em seguida, ele vai comparar no conjunto encontrado o valor do campo tag do endereço com o valor do campo tag de todos os quadros que estão presentes no conjunto. A gente vai ver um exemplo, uma animação, que vai mostrar melhor como é que esse mapeamento ocorre. Então, aí, no caso, a gente tem um exemplo, uma memória principal com 64 megablocos e, do outro lado, à direita, a gente tem uma memória cache com 512 conjuntos. Nesse nosso exemplo, cada conjunto tem 2 quadros. Então, o que ocorre quando é apresentado um endereço à memória cache que utiliza o mapeamento associativo por conjuntos? A gente verifica o seguinte: o campo de conjunto especifica qual conjunto deve ser acessado, o tag é comparado com os tags de todos os quadros que estão presentes no conjunto, e se for encontrado um tag em algum quadro com um tag igual ao do endereço, a palavra é acessada. No caso aí, a palavra de endereço 8 é acessada. Bem, o próximo elemento de projeto da memória cache diz respeito aos algoritmos de substituição de dados na cache. Esses algoritmos, qual o objetivo deles? É definir qual dos blocos atualmente armazenados na cache deve ser retirado para dar lugar a um novo bloco que está sendo transferido. Por que existe a necessidade de se utilizar algum algoritmo de substituição de dados na cache? Porque o número de quadros da cache é muito menor do que o número de blocos da memória principal. Então, durante a execução dos programas, vai ocorrer a necessidade de ir substituindo esses blocos que estão na memória cache. Então, qual critério deve ser utilizado para substituir um determinado bloco? É sobre isso que a gente vai falar. Bem, dependendo da técnica de mapeamento que estiver sendo utilizado, não tem nem sentido a gente falar de algoritmo de substituição de dados na cache. Por exemplo, no caso do mapeamento direto, só há uma linha de destino possível para um dado bloco. Então, o bloco a ser substituído é o que correspondente àquela linha. Já nos outros métodos, existem várias opções, várias possibilidades, que são as seguintes. O primeiro algoritmo que pode ser usado é chamado de LRU, Least Recently Used, o bloco que foi menos usado recentemente, ou seja, o bloco que está há mais tempo sem ser utilizado na memória cache. Então, se precisar retirar um bloco da memória cache, o escolhido é aquele que está há mais tempo sem ser utilizado. Uma outra possibilidade, um outro algoritmo que poderia ser usado seria o algoritmo fila, ou seja, o primeiro a chegar na memória cache vai ser o primeiro a ser retirado, caso haja necessidade. Então, o sistema escolhe o bloco que está há mais tempo armazenado na memória cache para ser substituído, no caso ocorra essa necessidade. O outro algoritmo é o LFU, Least Frequently Used, o menos usado frequentemente. Ou seja, o que quer dizer isso? O sistema escolhe o bloco que tem tido menos acesso por parte da CPU. Então, aquele bloco é o escolhido para ser retirado, o que tem sido menos frequentemente usado. E, por último, a gente tem a escolha aleatória, ou seja, pego qualquer bloco e escolho para ser substituído. Não utilizo nenhum critério. Finalmente, a gente vai falar do último elemento do projeto da memória cache. Esse último elemento trata da política descrita pela memória cache. Toda vez que a UCP realiza uma operação de escrita, ela ocorre imediatamente na memória cache. Mas em relação à memória principal, a cópia daquele bloco que está na memória principal, quando que esse bloco deve ser atualizado? Bem, por que isso é importante? Primeiro, que a memória principal ela não é acessada apenas pela memória cache, ela pode ser acessada por outros elementos, os elementos de entrada e saída. Então é possível que uma palavra da memória principal tenha sido alterada só na cache
E se um elemento de entrada e saída tentar acessar esse dado na memória principal, vai estar acessando um dado desatualizado. Da mesma forma, se uma palavra da memória principal é alterada por algum elemento de entrada e saída, pode ser que essa informação não se reflita na memória cache e a memória cache fique com um dado desatualizado. Além disso, a memória principal ela pode ser acessada por várias UCPs. Então, pode ocorrer de uma palavra da memória principal ser alterada em função da alteração de um dado em uma cache específica referente a um processador específico e as outras memórias caches dos outros processadores não refletirem essa atualização, quer dizer, trabalharem com um dado antigo, com um dado desatualizado. Então, por conta disso, foram propostas 3 técnicas que tratam dessa escrita pela memória cache, quando atualizada em memória principal. A primeira técnica é chamada de write-through, ou seja, é escrita em ambas. Sempre que ocorre uma modificação numa palavra da memória cache, vai ocorrer uma atualização igual na palavra correspondente da memória principal. A segunda técnica é chamada de write-back, escrita somente no retorno. Ou seja, eu só atualizo a memória principal quando aquele bloco da memória cache precisar ser substituído. E além disso, se esse bloco tiver sofrido alguma modificação. Mas como é que eu vou saber se o bloco que está na memória cache sofreu uma atualização? Nesse caso, é utilizado um bit chamado bit de atualiza. Esse bit tem um valor 1 sempre que aquele bloco carregado na cache sofreu alteração, foi escrito. E 0 caso aquele bloco não tenha sofrido nenhuma modificação. Então, usando essa técnica write-back, sempre que for substituído um bloco que tiver um bit de atualiza em 1, isso significa que aquele bloco deve ser escrito na memória principal, deve atualizar a memória principal. Finalmente, a gente teria a técnica write once, escrita uma vez. É uma técnica apropriada para sistemas com várias CPUs, cada CPU com sua memória cache correspondente, que compartilhem o mesmo barramento. A primeira vez que um bloco é modificado, nesse tipo de técnica, ocorre uma atualização do tipo write-through, ou seja, o bloco que está na memória principal também é atualizado. E, além disso, ocorre um alerta aos demais componentes que compartilham um barramento único a todas os UCPs, indicando que, olha, indicando que o dado da cache dessas UCPs já está desatualizado. Nos próximos acessos, a memória principal não é atualizada. Então, o que a gente pode falar a respeito dessas diversas técnicas? Com o write-through, que faz com que sempre quando ocorra uma atualização na memória cache, ocorra uma correspondente na memória principal, pode haver uma grande quantidade de escritas desnecessárias na memória principal. Que pode ser que aquele dado que esteja lá na memória principal não seja acessado por nenhum outro elemento de entrada e saída, e você fez diversas atualizações desnecessárias. No caso do write-back, a gente só faria atualização no final, tá? Quando aquele bloco, quer dizer, no final, o que eu quero dizer é quando aquele bloco fosse escolhido para ser substituído. Agora, por outro lado, no write-back, quando eu faço a atualização só no caso do bloco ser escolhido para substituição, pode acontecer, quer dizer, acontece da memória principal ficar desatualizada para os outros elementos de entrada e saída. Então, esses elementos de entrada e saída, se tivessem que acessar um dado na memória principal, teriam que ir na memória cache para buscar o dado atualizado, que seria um problema. E o write once, ele só faz sentido, ele só tem sentido, ele é conveniente quando a gente trata de multiprocessadores, ou seja, máquinas com diversas CPUs, com múltiplas CPUs. Na prática, os estudos mostram que a percentagem de escritas na memória é baixa, é na ordem de 15% dos acessos, o que aponta para uma simples política write-through, ou seja, como o número de escritas não é muito grande mesmo, não custa nada cada vez que você tiver que fazer uma escrita ir na memória principal e também fazer essa atualização, já que esses estudos apontam que esse número de escritas não é muito grande, não prejudicando, portanto, o desempenho do sistema computacional. Bem, a gente vai falar então agora de alguns detalhes a respeito de organização de memória. Independente da tecnologia de fabricação de memória principal,
o processo de localização de uma determinada célula para efeito de uma operação de leitura ou escrita é sempre o mesmo. Então a gente vai verificar como que ocorre esse processo de localização em dois tipos de organização de memória. Uma que a gente chama de tipo seleção linear de uma dimensão e outra organização que utiliza matriz. Nessa primeira técnica, todos os bits de uma dada palavra estão numa mesma pastilha. E o arranjo físico da memória é igual ao arranjo lógico que a gente tem visto. Ou seja, a memória é organizada em N palavras e cada palavra de M bits cada uma. Então, um exemplo, eu poderia ter uma pastilha de 16K bits com 1024 palavras, cada uma com 16 bits. Esses elementos, né, nesse tipo de memória, seriam conectados por linhas horizontais de endereços e linhas verticais, que seriam as linhas de dados. Então vamos ver uma figura que represente isso. Nessa figura a gente verifica uma memória cujas linhas horizontais representam as linhas de endereço e as linhas verticais as linhas de dado. Na parte esquerda da figura a gente observa um registrador de endereço de memória com E-bits. Esses E-bits são entradas para um dispositivo chamado decodificador que, recebendo esses E-sinais do registrador de endereço de memória, fornece como saída 2 elevado a E sinais que possibilitariam o acesso de um endereço específico da memória. No caso desse decodificador, um desses 2 elevado a E sinais vai ter o valor 1 e os demais sinais vão ter valores 0. Na parte de baixo da figura, a gente observa as linhas verticais que seriam as linhas de dados. Bem, no caso de uma pastilha de 16K bits e um registrador de endereço de memória de 10 bits, a gente teria a possibilidade de acessar uma das 1024 endereços da memória principal. Ou seja, o decodificador receberia os 10 bits do registrador de endereço de memória e teria como saída 1024 sinais. Um desses 1024 sinais vai ter o valor 1 e os demais terão valores 0. Então, se os sinais de entrada para esse decodificador representassem o número decimal 12, a saída desse decodificador seria a seguinte: 1023 sinais com valores 0 e o 13º sinal, a 13ª linha de saída do decodificador, teria o valor 1, considerando que as linhas são numeradas de 0 a 1023. Vamos falar agora da organização de memória do tipo matriz-linha coluna. Então, vamos considerar o exemplo de uma memória com 16K células, onde cada endereço é um número com 14 bits, visto que 2 elevado a 14 é igual a 16K. Nesse caso daí, cada pastilha vai ter 14 linhas de endereços divididas em 2 grupos, de A0 a A6, que estariam conectadas a um decodificador de coluna, e a outra parte, de A7 a A13, conectados ao decodificador de linhas. Então vamos ver um exemplo. Então nessa figura aí, a gente verifica que o decodificador de linha recebe sinais referentes aos campos A7 a A13 e o decodificador de coluna dos campos A0 a A6. E o cruzamento das saídas desses decodificadores vão determinar a célula que vai ser acessada. Então, o cruzamento dessa linha e coluna ativadas pelos respectivos decodificadores corresponderão à célula endereçada pelos 14 bits. Então, nesse exemplo daí, 7 bits de entrada para um decodificador vão resultar em 128 sinais de saída. 2 elevado a 7 sinais de saída. E o cruzamento desses 128 sinais horizontais de coluna com 128 sinais de linha vão possibilitar o endereçamento de uma das 16K células. Nesse caso, que é 16K células, a gente tem o endereço representado, como já foi dito, por 14 bits.
Bem, quando a gente compara essas duas formas de organização de memória, a gente verifica o seguinte: o número de linhas de saída é muito maior no caso da seleção linear. Então, lembrem que no caso da seleção linear, o que acontecia? Eu tinha, para acessar 1024 endereços da memória principal, um decodificador que tinha 1024 linhas, sinais de saída. Nesse exemplo daí, para acessar uma das 16K células, eu tenho 128 linhas horizontais e 128 linhas verticais. Então, eu tenho 256 sinais de saída total dos decodificadores. Então, a complexidade, no segundo caso, ela é menor, exige menos circuitos em uma única pastilha. Além disso, na técnica de matriz por linhas e colunas, ocorre a seleção de 1 bit de palavra por pastilha. E para isso são usadas várias pastilhas mais simples para totalizar a quantidade de bits de palavra desejada naquele sistema computacional. Bem, com esses últimos detalhes, a gente termina o assunto de subsistema de memória, que corresponde ao capítulo 5 do livro-texto adotado nesse curso. Para que sejam fixados os conceitos apresentados nessas últimas duas aulas, eu sugiro que sejam feitos os exercícios desse capítulo 5, os seguintes exercícios do capítulo 5, os exercícios de 1 até 15, os exercícios 17, 20, 21, 23, 24 e 28. Com a elaboração desses exercícios, vocês terão a possibilidade de fixar todo o assunto que foi dado nessas duas aulas.